Uma pregadora dessa noite, que é a nossa cooperadora Lara Cristina, vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Nós dizemos a paz ainda. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar um instante. Amém, Senhor Deus. Paizinho, muito obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovou hoje nas nossas vidas. Eu sei, Deus, que nessa noite eu não venho trazer nada que venha de mim, mas a tua santa palavra. Porque nós sabemos que de nós não vem bem algum, por isso nós te pedimos para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, deixar, Deus, eles prontos para ouvir a tua palavra, um coração, Senhor Deus, com humildade para receber aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos na terceira semana, da nossa campanha Aviva-nos, e o subtítulo de hoje diz assim: o que destrói os avivamentos? E aqui, quando a palavra diz destrói, eu quero que você entenda causar danos, porque nós sabemos que Deus é soberano, e eu creio que se Deus ele não fizer a obra através de mim, ele vai fazer a obra através de outra pessoa, mas os planos do Senhor, eles não vão ser frustrados, porque nós não fomos, amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos ler muito sobre a história de Jonas. Eu quero falar com vocês sobre o quanto o livro inteiro, são 4 capítulos, ele nos traz ensinamentos muito poderosos sobre o que pode atrapalhar, o que pode causar danos ao avivamento. Amém? Queria que você abrisse comigo em Jonas 1, do verso 1 até o verso 3. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com essa ordem. Preste atenção, é uma ordem do Senhor. Verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, ou Jope, não sei, onde entrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Então, o que acontece aqui é que Deus, ele comissiona Jonas, e Jonas, ele decide fugir. Então, Deus envia ele para Nínive e ele vai para o caminho contrário, ele vai para Tarsis. Então, a primeira coisa que pode destruir o avivamento do Senhor através das nossas vidas é quando nós fugimos. É quando nós fugimos do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, porque deixa bem claro no versículo que era uma ordem de Deus. E a palavra, ela também tem outra ordenança. Por isso que quando eu comecei a falar, eu disse, Deus comissionou Jonas. E hoje nós sabemos que Deus nos comissionou para testemunhar, para pregar o evangelho. Então, todas as vezes que você foge, todas as vezes que nós fugimos, todas as vezes que a gente vai para uma direção contrária, nós estamos desobedecendo ao Senhor e causando dano à obra e atrasando o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Ana, vai para Jonas 3, verso 1. Então, a primeira coisa, o que destrói um avivamento? É quando você foge do propósito. A segunda coisa, Jonas 3:1 diz assim: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. E eu queria comentar com vocês sobre a obediência tardia como sendo uma desobediência. Porque Deus fala a primeira vez para ele pregar e Deus fala novamente uma segunda vez com Jonas. Então, todas as vezes que a gente está adiando o ID do Senhor, ou então vamos trazer para o micro, Todas as vezes que você adia a sua leitura, todas as vezes que você adia
começar aquela célula, todas as vezes que você adia fazer o seu instituto, você está desobedecendo uma ordem. Porque nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer a sua palavra para ir para o ID. Amém? E o avivamento é quando uma grande massa, ela vive um arrependimento poderoso e isso estronda locais e ambientes. Amém? Então, a segunda coisa é que nós não podemos adiar o ID, nós não podemos desobedecer, ficar postergando. Ainda em Jonas 3, eu quero ler com você Jonas 3, do verso 3 até o verso 7. Não, do 3 até o 6 e depois vamos para o versículo 9 e diz assim: E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande. Eita, deixa eu fazer uma pausa, que eu esqueci de dizer o que aconteceu, né? Eu sei que a história de Jonas é muito conhecida, mas vamos recapitular para a gente entrar nesse tópico. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, ele foi para Tarsis, e aí quando ele entra dentro daquele barco, há uma grande... Como é o nome? Tempestade. Ocorre uma grande tempestade e eles decidem jogar Jonas para que a tempestade acabasse. E quando a tempestade acaba, Jonas ele é jogado ao mar e um grande peixe ele engole Jonas. Jonas fica 3 dias na barriga desse peixe. E no capítulo 2 de Jonas, uma oração linda de arrependimento. Então, Jonas ele se arrepende e é isso que acontece. Então, vamos para o verso 3 até o verso 6, que diz assim: E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. E Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas, eles creram em Deus, eles proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com um pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele levantou-se do trono, tirou o manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Ana, vai para o verso 9 até o verso 10. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Aqui é o que o rei está falando com o povo. E tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aí pode ir já para o próximo capítulo, que é 4, do verso 1 até o verso 2. Eu vou ler tudo e depois eu vou chegar aonde eu quero. E diz assim, Jonas 4, do verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei a fugir de Tarsis. E eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Então, o que acontece com Jonas e que muitas vezes acontece nas nossas vidas é que nós queremos fazer do nosso jeito. Então, a palavra é bem clara, diz que era uma cidade muito grande e que precisaria 3 dias para que ele fosse pregar o evangelho, e ele simplesmente suprimiu esses 3 dias que seriam necessários em apenas 1 dia. E ele usou da forma como ele queria pregar o evangelho. E a gente vê nesse verso 2 que ele fala assim, olha, eu me apressei em fugir porque eu sabia que esse era o propósito do Senhor e não era o que eu queria. Só que quando nós vamos servir ao Senhor, não pode ser do nosso jeito, da forma que a gente quer e com o objetivo que nós queremos. Porque não é assim que se serve ao Senhor. Se você tem o Senhor, isso significa que Ele é o seu dono e você faz o que Ele quer. Só que muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus da nossa forma, no nosso tempo,
e querendo atingir o objetivo que nós queremos. E a gente vê claramente que os planos de Deus, eles não foram frustrados por causa da má intenção de Jonas, porque ele estava pregando de uma forma, não vou dizer errada, mas no sentido de sem querer, mal feito. Ele não queria pregar o evangelho para aquelas pessoas, ele falou, tá certo, eu vou obedecer, mas eu farei da minha forma. No mínimo não, egoísta total. E o que a gente vê é que Jonas, ele não tinha uma vontade de agradar o coração do Senhor. Ele estava fazendo por uma obediência, mas ele não teve amor. E existe algo que, para que o avivamento aconteça, nós precisamos pregar com amor. A sorte daquele povo é bem o que Jonas diz. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. Então, apesar das nossas falhas, apesar de muitas vezes nós não estarmos fazendo como deveria ser feito, Deus, ele é misericordioso. E aqui eu queria abrir um parêntese, porque o povo de Nínive, ele nos ensina algo muito poderoso. A gente vê que Jonas, ele não fez uma palavra, ele não preparou para tratar aquelas pessoas com amor ou levar a mensagem da melhor forma. Só que, quando se trata da palavra de Deus, a gente precisa entender que a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Então, um ensinamento que o povo de Nínive traz para as nossas vidas é de que a mensagem do evangelho ela é mais poderosa e a gente precisa ignorar o mensageiro. A gente precisa ignorar as falhas do mensageiro. A gente precisa ignorar, muitas vezes, até os pecados, porque é exatamente a palavra. Jonas, ele estava sendo egoísta. Então, que a gente possa aprender com esse povo a ficar com a palavra do Senhor e ignorar os erros ou a forma errada. Não estou justificando Jonas, mas a gente sempre pode agir de uma forma diferente em relação às coisas que nos acontecem. E aí eu queria que você lesse comigo Salmos 17, no verso 5. Que diz assim, e que uma versão, pode deixar nessa mesmo. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, e os meus pés não escorregarão. Ona, põe na ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Isso, eu gosto dessa versão, que diz assim, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que a gente possa clamar nessa noite, para que a gente abra mão de fazer a obra do Senhor da nossa forma, mas que a gente possa pedir para que o Senhor, ele realmente dirija os nossos passos. Amém? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Primeira coisa, fugir do chamado de Deus. Isso atrapalha, isso destrói um avivamento. Segunda coisa, uma obediência tardia, ou seja, você ficar adiando o ide do Senhor. Terceira coisa que destrói, que causa dano, é fazer do seu jeito. E o quarto, eu quero ir com vocês em Jonas 4. Nós leremos do verso 4 até o verso 11. E o Senhor lhe respondeu. Isso aqui já é Deus falando com Jonas, né? Você vê que Jonas vai indagando ao Senhor, dizendo que não era isso que ele queria. Enfim, a resposta do Senhor é: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria da cidade. Ele ficou ali, não, vamos ver se Deus vai abençoar o povo, se vai mandar fogo, se vai destruir. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas.
Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente e o sol bateu a cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? E ele respondeu: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. E o Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o quarto ponto, que ele causa danos ao avivamento, é nós tentarmos determinar quem é digno ou não do amor do Senhor alcançar essas pessoas. Então, muitas vezes, a gente deixa de pregar para certos grupos, para certas pessoas, porque a gente julga ou pressupõe que essas pessoas não merecem o amor de Deus. Elas não merecem que o perdão de Deus alcance essas pessoas. Então, assim como Jonas, ele via o pecado daquela cidade, ele falou: não, eles não merecem a graça de Deus. Então, isso trazendo para as nossas vidas, todas as vezes que a gente deixa de falar do amor de Deus para uma certa pessoa ou para um certo grupo da sociedade, é como se a gente olhasse para Deus e falasse: essa pessoa ela está num abismo tão profundo que o seu amor não consegue alcançar. Ou então, eu acho que essa pessoa não merece o perdão de Deus. E lá em Marcos 2,17, deixa muito claro que o Senhor, ele veio para os doentes. Então, se nós queremos que haja um avivamento nas nossas cidades, nós precisamos ir pregar para quem está doente. O mais doente possível. Às vezes, a gente olha e fala assim: não vou pregar para uma prostituta, não vou pregar para um alcoólatra, não vou pregar para... E é como se a gente tentasse escolher quais são as pessoas que merecem o amor de Deus. E quando Jesus ele veio à Terra, o que os fariseus muitas vezes faziam era exatamente isso. Era como se só os fariseus eles merecessem o amor de Deus. Então, quando Jesus ele ia pregar o evangelho para as outras pessoas, ou então para os gentios, alcançando outras pessoas, eles se colocavam numa posição de julgamento. E aí eu queria ler com você Mateus 18, do verso 23 até o verso 35. Ele fala sobre uma passagem muito forte do credor incompassível. E eu queria que você prestasse muita atenção. E o servo... Ana, volta 2 versículos. Pode voltar mais um pouquinho. Eu anotei errado. Isso, pode ser verso 23. 18, 23. Pronto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto de contas, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve.
Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. E quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Essa história, essa parábola, ela nos mostra que aquele servo que devia 10 mil denários, ele queria misericórdia para ele, e para o seu conservo, justiça, inferno, tudo de ruim. E isso é muito complicado e muito ruim quando nós tratamos de falar das boas novas. Porque muitas vezes o nosso pecado, ele tem todo o direito de ser perdoado por Deus, mas o pecado do outro precisa ser condenado. Essa pessoa, ela precisa ser escrachada e passar a maior vergonha do mundo. E nós precisamos pensar, quando acontece um escândalo, um pecado, alguma coisa, muitos se levantam para apontar todos os dedos. E aqui eu vou ter muito cuidado no que eu vou falar. Mas se existe misericórdia para nós, por que não pode existir misericórdia para o outro? Obviamente, as consequências elas vão acontecer. Mas aqui eu estou falando de perdão. Eu estou falando do perdão de Deus. Se o Senhor ele consegue me perdoar, ele consegue perdoar o pecado do outro. Então vamos deixar as consequências com que cada um vai precisar lidar e a conta que cada um vai precisar prestar com o Senhor. Mas nós precisamos lembrar que não tem como ser misericórdia para mim e inferno para o outro. Ou vai ser misericórdia para ambos, ou inferno para ambos. Porque para Deus não existe um pecado grande e um pecado pequeno. Se não existir arrependimento, assim como aquele conservo implorou ao Senhor e falou assim, olha, me perdoa. Amém? Então que a gente precise se lembrar que o Senhor, assim como Jonas disse, o Senhor ele é compassivo e ele é misericordioso. E é por isso que as boas novas, elas precisam ser pregadas. Porque o Senhor, ele estende esse amor e esse amor não pode parar em nós. Amém? Nós temos mais 3 versículos para essa noite. E eu quero ir com você em 1 Timóteo 2, do verso 4 até o verso 6. Timóteo, a gente vai ler do verso 4 até o 6, que diz assim: que deseja que todos os homens... Volta no 3, Ana, para que pegue tudo. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate para todos. E esse foi o testemunho dado para o tempo devido. Então, o Senhor, ele quer alcançar esse mundo através das nossas vidas. Então, nós não podemos fugir. Nós não podemos querer fazer da nossa forma, a gente não pode determinar quem é digno ou não desse perdão e a gente não pode postergar, pregar esse evangelho. E aí eu quero ir com vocês para Lucas 19:40, que nós precisamos pensar quem é que vai testemunhar.
Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Se nós não nos levantarmos para pegar o evangelho, para fazer com que esse avivamento ele chegue em cada bairro dessa cidade, o Senhor vai levantar outras pessoas para fazer isso. Mas é uma honra saber que Deus nos escolhe para fazer parte do avivamento. E por último, eu quero que você abra em Romanos 10, do verso 14 até o verso 15. E esse versículo, eu tenho certeza que ele vai ficar no seu coração. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam a salvação. Queria que você ficasse de pé, que você fechasse os seus olhos. Eu creio que o Senhor, Ele nos deu uma honra muito grande de fazer com que o reino fosse pregado, fazer com que o evangelho fosse anunciado e que a gente pudesse ser cooperadores com Ele, que a gente pudesse fazer parte disso. Então, que o Espírito Santo ele possa tocar nos nossos corações, que a gente possa parar de fugir do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente consiga abandonar a nossa forma de fazer, que a gente possa ser guiado pelo Senhor, que o Senhor ele possa nessa noite estender compaixão sobre as nossas vidas, amor pelo perdido, amor pelos doentes, porque o avivamento, para que ele venha, nós sabemos que o Senhor ele quer salvar todas as pessoas e ele conta conosco. O Senhor ele espera que a gente possa transbordar o amor que ele colocou em nós, que o Senhor possa achar em nós pessoas comprometidas com a sua palavra, pessoas que não vão esperar que o Senhor peça 1, 2, 3 vezes para que a palavra seja pregada, pessoas que estão comprometidas com o seu ID, pessoas que vão obedecer ao chamado do Senhor desde a primeira vez, porque o Senhor ele é soberano e ele quer trabalhar conosco para fazer com que esse mundo seja alcançado, com que esse mundo ele possa ser transformado pela sua palavra. E para isso, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo, das nossas vontades, muitas vezes até do nosso conforto, para que o evangelho do Senhor ele venha a ser pregado.